Olá amigos do canal Minuto do Rodeio, Eugênio José aqui com mais uma entrevista e apresentando aqui algo que acho que é a primeira vez, né? Primeira vez. Antes de apresentar ele, eu tenho que apresentar ele primeiro. Esse aqui foi o lendário touro Sem Futuro, da Companhia Norte Carolina, Cid Marcelo Virgílio. É um dos grandes tropeiros do Brasil e a gente tem a oportunidade de estar aqui entrevistando. Faz tempo que eu estou prometendo vir, mas chegamos. Cid, como é que... Você foi competidor? Começou, a gente era garotão, né, molecão, e começou a montar em boi, em rodeio, amador, depois passou profissional, e nesse mesmo instante o tempo foi passando e fomos fazer faculdade em Prudente, e não deu certo, porque o rodeio sempre falava mais alto, né, e lá conheci várias pessoas, e dentre eles o Rico Volpão, que depois que eu saí da faculdade, ele até se tornou, a gente começou a fazer uma boiada de brincadeira, se tornou sócio e tomou uma dimensão assim que a gente nem esperava que poderia acontecer essa dimensão da boiada, né? Então começou assim, de uma brincadeira, num baile de country, depois que eu já tinha saído da faculdade, não terminei a faculdade, fiz um ano só, mas deixei as amizades boas lá e uma delas foi o Rico, e nesse meio tempo aí a gente começou a fazer a boiada de rodeio, onde que saiu a Norte Carolina. Se é Norte Carolina, de onde veio esse nome? Como é que surgiu essa ideia? A Norte Carolina era porque tinha uns amigos e eles sempre falando de boi, de pôr nome em boi e tal, e sempre comentavam comigo que eu ia ter uma boiada de rodeio, na brincadeira, né? E aí um deles falou pra mim, ó, a boiada vai chamar Norte Carolina, que Norte Carolina era Carolina do Norte, que na etiqueta da calça da Wrangler vinha Carolina do Norte. Não sei se você se lembra disso, chegou bem. Isso tempos atrás. E ficou com esse negócio, né? E de repente pegou e Norte Carolina e ficou. Muita gente pensa que às vezes é primo, é irmã, algum parente que chama Carolina, mas não tem nada a ver. Realmente a história é essa. E quando foi o primeiro rodeio que a boiada foi? Olha, quando a gente começou devagarzinho e tal, levava os boi assim, tipo prova de laço, né? Que tinha um rodeinho e aí chamava a gente, que sabia que mexia, porque no começo foi assim, mesmo a título de fazer uma brincadeira, da gente poder treinar, de poder fazer uma brincadeira de final de semana, né? E os primeiros rodeios foi assim, o primeiro rodeio que eu me lembro foi, eu levei os boi numa pista de laço, né? E deu um BO do caramba, porque boi pulou, boi quebrou, estourou tudo, né? E, bom, enfim, e de lá pra cá todo mundo, puta, mas os boi pulam, e ficou esse negócio. E aí já começou a aparecer um convite ali, outro acolá, e de repente quando a gente se deu conta, estava dentro de Barretos já, né? Foi muito rápido, assim, de um ano para o outro a coisa tomou uma dimensão grande. Entendi. O primeiro grande touro, qual foi? Foi o Sem Futuro ou foi outro? Então... O destaque, assim, o primeiro... Eugênio, quando a gente começou, assim, não tinha assim um parâmetro, uma base, né? Uhum. Então, como o Rico, ele tinha fazenda em Naviraí, e lá na fazenda dele, ele tinha um capataz lá na fazenda, ele gostava muito de rodeio, capataz lá na fazenda dele, ele gostava muito de rodeio, quando conversei com ele pra gente fazer uma boiada, ele falou, ó, você vai pra lá, fica lá, e treinando os boi e vendo os boi que te interessa, depois traz alguns para cá para começar, certo?
E assim foi. E quando a gente foi para lá, eu fiquei 28 dias, quase um mês lá na fazenda, experimentando boi, eu e mais dois companheiros da gente, daqui de Itamantina mesmo. E foi o Silvinho, foi o Silvinho e o Pinguim. O Silvinho eu tenho certeza que foi comigo. Bom, e nessa primeira leva veio o Sem Futuro, né? Que não era Sem Futuro, o nome dele era Chorão, porque ele entrava no brete, no brete lá, ele berrava. Então o peão lá dele, lá da fazenda, pôs o nome dele de Chorão. E aí, a hora que começou, ele veio, começou a treinar, era um pulo, mas ele era garrotão. E de repente começou a crescer, começou a levar para o rodeio e tomou a proporção que o pessoal... De onde veio o nome Sem Futuro? Por quê? O nome Sem Futuro foi numa roda de tereré, tomando tereré, tinha um amigo meu, e do nada ele falou que ele tinha um amigo dele lá onde que ele morava, que ele fazia faculdade em Dourados, e que não valia nada, que não gostava de estudar, só vivia fazendo festa. E aí ele falou de um jeito, falou, na Eterna pusemos o nome dele de Sem Futuro. E aí eu fiquei com gravei esse negócio de Sem Futuro, né? E acabei pondo no boi e pegou mesmo. Num boi com futuro, né? Que realmente se fosse um boi foi o inverso. Foi o caminho da boiada, o carro-chefe, né? Dos bois, né? Qual que era a principal característica do Sem Futuro, para quem não conhece? Bom, acho que eu posso falar tamanho, chifre grande e bravo. Então, o que assustava ele, assim, que quando começou ninguém conhecia, e quando pulava, o primeiro dia ele derrubava com pulo, eu guardava ele para a final, né? E na final sempre ia um peão, mais firme. Um cowboy, um competidor hoje, né? O pessoal fala competidor, né? Mais forte, mais qualificado, né? E acabava derrubando com pulo, e foi na onde que começou a pegar a fama de pulador. E a característica principal dele é que ele dava um pulo, rodava dentro do brete. E às vezes eu nem soltava o sedem, o cara já estava no chão, né? O competidor, né? Então a maioria das vezes era assim. Depois ele foi mudando um pouco a característica dele, porque ele era muito violento para pular e ele batia muito nos ferros, né? Então às vezes ele estava meio dolorido, então às vezes ele não dava um pulo a hora que abria a porteira. Ele ia pular, ia dar 1 ou 2 pulos e aí ele rodava e chegava... Depois ele começou assim, já a dar 2, 3 pulos para rodar, o que era pior até para ele. Exatamente, né? Exatamente. E aí quando ele sofreu a fratura, foi no rodeio lá em Penápolis, nós trouxemos ele aqui para o hospital veterinário, foi quando o rapaz lá acabou embalsamando a cabeça dele, e eles abriram para estudar o boi, e no que abriu na espinha dele, né, tinha várias lesão, porque ele batia muito nos bretes na hora de pular, né? Era lesão, já era calcificada, né? E às vezes a gente falava, puta, por que o Sem Futuro não está pulando do jeito que pulava? Mas realmente a explicação está aí, porque ele teve muita lesão. Ele tinha um tamanho desproporcional para a época, né? Sim. Difícil o brete que cabia ele. Ele era um touro muito comprido, né? Um touro aí de umas 27, 28 Imagina eu como ter uns 4 rodeios que tinha ido no sorteio, era 5 nomes do pai assim para não pegar ele, porque ele ainda tudo era bravo, né? Exatamente. Ele pegou de Jangue Barreto uma vez? Pegou, ele fez vários estragos, o pessoal ali imprudente lembra dele pulando... Ele era varador? Ele era varador. Do jeito que ele era, que ele pulava, ele era safado. Toda hora, eu nem dormia quando ia pro rodeio, só atrás desse Sem Futuro, pulando para um lado e para o outro, que não chegava cedo para tratar dos bois, dos touros, de manhã, ele nunca estava no pasto. Qual que era o grande
o primeiro grande rodeio que você falou assim, nossa, onde é que eu cheguei com a boiada, assim, o primeiro grande rodeio que você fez assim, falou assim, rapaz, agora o negócio ficou sério mesmo. Você lembra? Lembro, com certeza foi o Rodeio dos Campeões, em Prudente. Eu não participei do primeiro e vim participar do segundo. E assim, o pessoal lá viu ele pulando em outras festas, né? E aí o Rico lá conhecia o pessoal lá da comissão, lá os vaqueiros, eu não tinha conhecimento lá do pessoal. E acabou acertando para levar os boi lá. Mas assim, o pontapé principal assim, de rodeio, que era a coqueluche do rodeio também, o Rodeio dos Campeões, na época, né? Era o Rodeio dos Campeões, com certeza foi o primeiro. Ele derrubou muita gente, né? Ele morreu com o quê? Com uma ou duas paradas? Foi do Claudio Orano, do Taimorei, até onde eu sei, ou teve mais? Ou não? Ou não é isso? Olha, sim, foi do Claudio Orano e do Taimorei que parou nele. O Taimorei foi o primeiro? Não, foi o segundo? Foi o segundo. Acho que foi 2 semanas seguidas, não foi? Foi, que teve um rodeio em Presidente Venceslau, e parou e depois no rodeio do Barretos, na final, o Taimorei parou nele. Tem uma história do Doidinho, que aí, me conta. Vamos colocar um bastidor agora. Agora você não está no rodeio mais, o Doidinho também. Enfim. Olha, isso daí, assim, eu classifico, cada um vê de uma maneira, certo? Quando ele montou no Sem Futuro, quem estava julgando o rodeio era o Djangão, né? E na época ele apitou, isso tem a fita gravada e tal, com 4 segundos, 5 segundos, assim, muito rápido, né? Então, e ele caiu no que ele estava caindo, ele apitou, então ficou essa história que o Doidinho parou nele. Agora, se você vem falar para mim, ele parou nele? Sim, pode ser que você classifica como que parou nele. Eu classifico como não parada. Porque se cronometrar não dá os 8 segundos? Não deu os 8 segundos. De jeito nenhum, nem de jeito nenhum. Então essa é a polêmica, né? É a polêmica, certo? Agora, cada um interpreta de um jeito. Se ele vir falar, não, parou, tudo bem, não muda nada, né? Não vai mudar nada. Mas assim, oficialmente, até onde a gente sabe, sim, foi o Claudio Orano lá em Venceslau e depois o Taimorei. Isso, que foi parada mesmo dos 8 segundos, apitando, cronometrado. Aí sim, foi as 2 paradas que houve nele, né? Tem algum peão que não montou nele que você gostaria que tivesse montado? Na época, existia muito o Adriano, né? O Adriano queria montar nele. E fui vários rodeios que o Adriano tá montando nele e nunca deu certo. Tá na final, né? Ainda tá na final e nunca deu certo dele montar. Tanto, eu até não queria muito que ele montasse, mas ele, com certeza, ele queria, assim, pelo menos um desejo dele de querer montar, que ele estava no auge, né? E querer parar nele e quebrar o tabu dele. Mas não teve essa oportunidade, né? Nós não pudemos ver esse feito, não. Você foi em todos os grandes rodeios? Ou ficou algum para trás? Olha, da época. Porque os rodeios grandes da época é diferente dos de agora, né? Olha, aqui na minha região eu participei de todos, né? Assim que a gente entende que foi grande, né? Aí acabei participando muito daqueles rodeios lá Espora de Ouro? Do rodeio completo, né, da época da Federação Nacional Completo Rodeio. Eu fui bastante rodeio, né? Mas assim, um rodeio que eu não fui e gostaria de ter ido era o de Colorado. Eu acabei não participando do rodeio de Colorado. Fiz vários rodeios lá no Paraná, na época do Wilson Paradão lá. Paraná City, Santo Inácio, Leopoldo, Paranapoema, ali do lado Teodoro Sampaio. Mas Colorado não deu certo. Quantos bois você tinha na época, assim, mais ou menos, o máximo de bois que você chegou a ter? Nós chegamos a ter, uma época, quase uns 40 touros, né? 37. Mas era uma companhia pequena em números, né? De animais. Mas em qualidade, onde chegou... Era assim, tinha aí uma ponta de boi, vamos pôr aí uns 15, 20 touros,
que era a cabeceira, o resto era um enche-linguiça, né? Talvez não daria nem 20 touros, mas uns 10 a 15 touros. Era aqueles boi que quando machucava um, você levava? Exatamente. Não tinha disputa de melhor boiada, né? Não tinha nada disso, né? E esses boi, esses touros, eles davam cabeceira dos grandes, né? Que na época era Paulo Emílio, Continua, Neto Orger, Valdomirinho, Zé da Platina, Beto Tribulato, e assim vai. Paulo Emílio falou na entrevista que queria comprar ele, né? Você não vende... Foi. Realmente o Paulo Emílio, ele teve um gosto para querer comprar ele, mas acabou não dando certo negociando na época. O Rico não quis vender ele e aí acabou morrendo na mão da gente, né? Se fosse nos dias de hoje, que tem a fivela de melhor touro do evento, você acha que você teria uma prateleira com algumas fivelas de melhor boi do evento? Com Teria sim, porque eu tinha uns boi que era pulador mesmo, né? Era bem... Assim, com melhor boiada também, mas falando do Sem Futuro, eu acho que ele tinha todos os quesitos, né? Que é coice, giro, intensidade... era boi com certeza de 90 pontos, né? Se fosse parar... 45, 45,5. E avaliando só o boi. Na avaliação aí, se for para avaliar ele... Mas eu tinha outros, que era o Tornado... Então, a gente falou até que gastamos aí 15 minutos só falando do Sem Futuro. Mas teve outros também, né? Vamos tirar o Sem Futuro. Qual foi? Um dos destaques da cena Norte Carolina era o nome. Os nomes totalmente diferentes para a época. Rayovac, Maracacheta, Quixadai, Onda de Cheque, Onda de Choque, Rolo Compressor... O Rolo Aéreo. Rolo aéreo, né? Rolo aéreo. Prozac. Tem Potência. Tornado era um nome até comum, né? O Tornado era um nome comum. O Tinoco. Nossa Senhora, Tinoco. Meu Deus. Gente, olha, eu sempre falei em outras entrevistas, eu tinha um sonho, eu tinha uma vontade besta de montar um Rayovac, porque eu achava aquele boi lindo demais pulando. Eu achava ele. Eu até me perguntaram esse dia no Instagram lá, eu falei assim, que boi que você gostava, o estilo? O Rayovac. Mas era um gosto. Quem montou falou, rapaz, ainda bem que você não teve a oportunidade, porque era complicado. Era um boi que ele derrubava, mas quem parava nele, com certeza atingiria uma nota aí de 85 a 90 pontos, né? E pra época era bem alto. Era bem alto, né? O Tornado também. Um outro touro também que eu gostava demais dele, muito bom, era o Tangai, né? O Tangai era um touro bem que eu gostava demais dele, né? Eu tive um outro touro também que eu acabei não foi muito, assim, não pulou muito, porque ele pulava demais e ele acabou quebrando a espinha, que foi o Quixadai, né? Que seria o substituto Sem Futuro na época, né? Sim, não vou, assim... Não substituto, mas que tentava preencher a lacuna que o boi deixou. Sim. Porque quando o Sem Futuro veio, morreu e tal, acabou a boiada, acabou... Não, continuou assim no mesmo nível, né? A gente não tinha o Sem Futuro, mas o nível continuou assim alto, né? Tanto é que não perdi nenhum rodeio, sempre continuei participando dos rodeios aí da região toda e até levando em mais, né? Então, assim, não vejo como esse empecilho, né? Quando você tinha o Sem Futuro ainda, e por algum motivo você não podia colocar ele na disputa final, quem que era o segundo boi? Depois não tinha, sempre Sem Futuro, não tinha algum evento que o boi não pôde ir, alguma coisa assim? Quem que era o seu segundo boi de final? Olha, eu tive um outro boi, um outro touro, que eu gostava demais dele, que era um tal de Baturité. Entendeu? Um tourinho, um boizinho pintado, que ele veio depois desse Quixadai. Ele não era um touro grande e ele sempre estava na final também. Era o Baturité. Outro touro que também punha ele na final era o Rolo Aéreo, pela plástica dele pular, né? O pessoal gostava muito, que ele era um touro muito grande. Então ele pulava sempre na final. Outro touro também que eu punha na final era o Potência, né?
E eu tive vários touros também, um tal de Tiroteio, que era um touro marquegiano, que foi logo no começo, ele ficou pouco comigo, se lesionou, também não pulou, mas era um touro de final, um tal de Executivo, não sei se você se lembra desse touro. Não, acho que talvez desse não. Você falou do Tornado, eu te interrompi, o Tornado foi um dos últimos, né, dele? Não, ele ficou mais ou menos no meio, né? Um dos últimos, assim, no final, mais pro fim da boiada. Né? Eu acabei até negociando ele com o Neto Orger, eu acabei vendendo ele um preço que a gente entendia na época que era um preço muito bom, e ele quis comprar o touro e eu acabei vendendo esse touro para ele. Teve um outro também que pulou, o tal de Fênix, esse touro acabou... eu não acabei não vendendo eu vendi ele para o Beto Tribulato, e o Beto Tribulato acabou negociando ele com o Paulo Emílio, um lote de boi lá, e ele acabou indo para o Paulo Emílio, esse touro, mas foi através do Beto Tribulato. Qual um peão assim que um touro derrubou, que você falou, rapaz, ou pode ser o Sem Futuro, ou alguém assim que realmente você não esperava, ou que tem aquela situação que o peão é favorito, né? E algum touro que derrubou assim? Olha, assim, teve vários, né? Mas um assim que eu me recordo bastante foi o Mauro Brosco no Sem Futuro, não me lembro o rodeio, que derrubou com um pulo. Só que ele era muito ruim de brete, né? Vamos deixar bem claro. E o Mauro Brosco era tido como um dos melhores peão na cowboy na época, né? Então foi logo no comecinho da boiada. O outro cowboy, o competidor que eu lembro com majestria também foi o Rogério Ferreira, no Barretos, o primeiro dia, né? Que o Sem Futuro derrubou ele com 2 pulos, e depois na final o Tarmorai acabou parando nele, né? Então esse eu me recordo bem mesmo. E ele, por ser bravo, tem umas histórias aqui imprudentes, ele escapava muito, teve essas aventuras assim de escapar, ou dele, ou da boiada, assim. A gente naquela época vivia muita aventura, né? Na época eu sempre falava, né, que o Sem Futuro, mesmo tanto que ele dava de fama, ele também dava trabalho, né? Ele era que nem um menino, um filho mal educado, né? Porque ele não parava no pasto, não tinha cerca para ele arrebentava tudo, era terrível, que eu corria atrás dele. Mas faz parte. Quando você parou com a boiada? Olha, eu parei em 2001, que eu já estava cansado, já não tinha mais, eu não via mais assim ânimo, né? E o rodeio estava muito, assim, não estava, né? Assim, eu não vi o rodeio como um atrativo, uma fonte de renda. Então, assim, foi o ano que eu casei, né? E aí eu falei, olha, eu não quero, falei para minha esposa, eu não quero mais o rodeio, vou parar, que eu acho que está na hora de parar. E, assim, parar no auge, né? Não no auge, mas... Com o nome feito, com boiada? Vamos deixar parar por aqui mesmo, né? Que a história foi feita bonita, né? E aí casei, quando foi, depois de 2, 3 meses, eu parei, vendi os bois, acabei. E aí só ficou as histórias, né? O que se você mais sente saudade daquela época? Olha, o que eu mais sinto saudade na época era das amizades, de fazer propriamente o boi. Porque eu sempre coloquei que você tá lá no rodeio, chapéuzinho americano, camisinha abotoada, era muito fácil, gostoso, né? Mas o que eu sentia mais prazer era de fazer o touro. Tanto é que eu nunca comprei boi pronto, né? Eu fazia o touro de rodeio, ou comprava algum touro que às vezes tinha pulado um pouco tal, mas assim, nunca comprei nenhum touro que fosse famoso, né?
Então eu gostava, meu prazer maior era de fazer o boi de rodeio, levar ele, amansar, levar ele para o rodeio, pular, sabe? E fazer esse trabalho que eu achava muito satisfatório para mim, né? Carregar um caminhão de touro, ir para o rodeio, botar a mala dos meninos no caminhão. Quem que ia com você? Olha, eu tinha vários companheiros, né? Mas o Silvinho aqui de Adamantina foi um companheirão. Eu tive um menino de Flórida Paulista que também foi companheirão meu, que no final aí ele que levava os boi e tal, que era o Luciano Herrera, que ele ficou muito tempo comigo também, era um companheirão. Aí teve vários, né? Teve o Pinguim aqui também de Adamantina, o Bernardo, peão teve bastante. Se fosse para começar tudo de novo lá no bailão, você começaria tudo de novo? Ou mudaria alguma coisa no caminho? Olha, hoje acho que eu não começaria não, do fundo do coração, porque é muito doído. Então hoje o rodeio, assim, não vejo como uma fonte de renda. Se fosse por um hobby, tudo bem, mas como uma fonte de renda, eu não iria no rodeio não teria mais vontade. Às vezes eu comento, falo, puxa vida, né? Se a gente tivesse fazenda, uma situação bem confortável financeiramente, né? Não que a gente, né? Mas assim, eu queria fazer os touros para levar para o rodeio ou vender eles, mas para levar a essa vida que levava, eu não tenho mais ânimo não. Só para fazer touro para vender, você faria? Isso, assim, como 100% para o rodeio? Não, sem compromisso de levar para o rodeio, né? Só para fazer para ter um hobby. Isso, exatamente. Que é o que a gente entende, eu entendo que é o que a gente fazia de melhor, né? Era de achar o teu olho clínico de achar o touro de rodeio, né? O boi, esse vai ser bom, esse a gente vai treinar e vai levar. Então eu acho que ele estava vivo, que vai pegar aí. O que significou esse cara aqui para a Companhia de Carolina? Esse daí foi o carro-chefe, né? Assim, tudo encaixou, o nome, a boiada, o nome do touro, os outros animais que veio, acompanhou. Então, assim, foi muito bacana, muito legal, significou muito, né? E até hoje as pessoas acham eu no Instagram e manda vídeo ou foto do Sem Futuro ou de algum outro touro que tinha, né? O caso até uns 15 dias atrás aí o Valdomirinho mandou o vídeo de um touro meu pulando. E lembra daquela época e tal. Então essa foi a essência maior que ficou do rodeio. Acho que sem medo de errar, não é porque eu estou na frente dele, nem ele falar porque ele é dono. Esse cara aqui marcou uma época, marcou o nome. Marcou. Um nome que dificilmente eu esqueci. Chega até a arrepiar a gente aí, né? Mas marcou uma época, marcou uma geração, né? E assim, tudo deu certo. Queria agradecer muito também o Rico Volpão lá, que se não fosse por ele, né, o touro era dele, muita gente achava que era meu, eu acabei descobrindo ele, né, mas o touro era é na sociedade, né? Era uma sociedade, né, mas com certeza, assim, foi uma junção de fatores que acabou dando certo, né. Então a gente passou aí uns 10, 12 anos no rodeio, que eu entendo que foi bem passado, bem feito, né? Então é isso daí. Cid, muito obrigado por contar a sua história aqui para os nossos, né? O Touro Sem Futuro, que a gente tanto fala, tá aqui, inclusive tá aqui. Eu vou ter medo, uma olhada aqui, mas tinha um medo desse bicho, Ave Maria. Mas graças a Deus ele fez um grande trabalho e foi, como disse, né? Não só embalsamado, mas o nome dele ficou na história do rodeio. Se você ainda não é inscrito no seu canal, gostou desse tipo de entrevista, se inscreva e comente e curta, porque você ajuda a gente a continuar. Tem hora que a gente pensa em parar, mas não vamos parar não. Obrigado, Cid. Obrigado, eu que agradeço você de estar disponibilizando o seu tempo, de estar vindo aqui fazer
bater um bate-papo, né? E a gente poder mostrar um pouquinho como é que foi como você acabou de falar, né? A história da gente, né? Valeu, eu agradeço bastante aí a todo mundo. Beleza, galera? Até um próximo vídeo. Um abraço a todos.